Eu estava analisando algumas coisas referentes ao nosso funil aqui na empresa e estava pensando ao mesmo tempo que tipo de conteúdo que eu podia trazer, conteúdo que realmente agregasse e pudesse mudar o game e ajudar as pessoas que estão principalmente começando. Aquelas pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu passei. E eu pensei, pô, eu vou compartilhar a mudança no meu posicionamento e como que eu consegui triplicar o meu faturamento com a mudança de chave simples, sem precisar fazer coisas mirabolantes e sem precisar também nichar a minha agência, mas nichando a minha comunicação. E é isso que eu vou mostrar na tela. Eu vou compartilhar depois com vocês esse infógrafo aqui, que eu peguei baseado em dois vídeos de mentoria que eu mandei para 2 alunos. Eu peguei e fiz o material juntei esses 2 vídeos, onde eu falo sobre nicho e outro que eu falo sobre posicionamento. Eu vou estar disponibilizando esse infógrafo aqui, que ele vai resumir muito bem tudo que eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo aqui eu espero que ajude muita gente, espero que mude a chavezinha, porque ele triplicou meu faturamento depois que eu comecei a fazer pequenos ajustes na minha comunicação. E vamos lá. Vamos começar aqui, tá? Estratégias de nicho e posicionamento para gestor de tráfego, principalmente para aqueles gestores de tráfego que trabalham com prestação de serviço para negócio local. Acredito que isso aqui vai mudar bastante, tá? E a escolha do nicho, né? Por que é a importância da escolha do nosso nicho, tá? Primeira coisa, é a alavanca de crescimento, tá? Aprendizado acelerado, padronização de processo e criação de autoridade. Ou seja, se tu focar a tua... Eu não tô falando para ti focar, nichar a tua agência, tá? Eu tô falando para tu focar, para tu nichar a tua comunicação. Aqui na Five, por exemplo, eu me comunico com 2 tipos de cliente, 2 nichos, tá? O dono de imobiliária incorporadora e o dono de restaurante delivery. Por que eu escolhi esses 2 nichos para atuar? Primeiro, pela minha autoridade, pela minha experiência e pela linguagem que eu consigo utilizar para me comunicar com o dono de negócio, tá? Eu já fui corretor de imóveis, já tive resultado fazendo captação de lead e foi assim que eu comecei no tráfego pago anos atrás. E no delivery, por sempre gostar de alimentação, também lá com 16 anos eu me emancipei e eu abri um negócio de alimentação, quebrei em 4 meses. Eu sempre tive aquele sonho de um dia eu vou ter um negócio de comida. E daí chegou o dia de tanto prestar serviço, apareceu uma oportunidade, a gente compra um negócio de comida, livre trailer, e leva o negócio ali de 4, 5 mil reais de faturamento para mais de 40 mil reais de faturamento somente com tráfego pago. Então eu construí autoridade nesses 2 nichos, eu consigo me comunicar com os clientes desses nichos e mostrar para eles que eu tenho realmente conhecimento. Eu sei o comportamento do consumidor deles, do cliente deles, e sei também quais as alavancas que eu preciso utilizar para fazer o negócio melhorar, para fazer o negócio faturar mais. Sei os ajustes que tem que fazer e sei quando tem que fazer, mais importante disso aí. E a questão do aprendizado e a padronização de processos por gestor de tráfego na minha equipe, eu consigo ter quase 15 clientes do mesmo nicho. Porque o processo padronizado, processo que já foi validado, é uma estratégia que a gente já construiu e sabe que funciona e vai fazendo pequenos ajustes de acordo com a região que cada e de acordo com o ticket médio também, obviamente, né? Mas quando eu tenho uma carteira genérica, atendo 4, 5, 6, 7 nichos diferentes, eu tenho que ter gestor de tráfego mais sênior e também necessita de muita energia minha naquilo ali, porque hoje eu tenho que estudar cliente de câmbio, amanhã eu tenho que estudar cliente de contabilidade, amanhã eu tenho que estudar cliente de ferragem, amanhã eu tenho que estudar cliente que trabalha com pneus especiais, que eu tenho na agência. Dá resultado, a gente consegue gerar resultado, mas falando por questões operacionais, né, é muito mais vantajoso eu nichar. E como muitas pessoas devem passar pelo mesmo ponto de inflexão que eu passei, eu não queria nichar minha agência, porque se eu nichar para imóvel, se eu for gestor de tráfego só para imóvel, é uma agência só para imóvel, eu vou deixar os outros nichos de lado. E se eu focar só para delivery, eu vou deixar imóvel de lado também, mas eu gosto de trabalhar no delivery porque eu também tenho autoridade. Então, eu mudei a comunicação do meu negócio, desde os meus criativos, desde os meus conteúdos, até quando chega lá no meu SDR, na minha parte comercial. Então, eu deixo bem claro que o meu negócio atua nesses 2 nichos. Tá? Então, tu não precisa nichar o teu negócio, mas posicionamento que tu domina para se comunicar com o nicho que tu quer atingir no anúncio.
o teu conteúdo, esse tipo de coisa, tu pode sim ser mais genérico, tá? E quais critérios de seleção que a gente utiliza aqui para te ajudar também a escolher? Por que a gente utiliza? A cada trimestre a gente faz uma reunião interna aqui e vê quais nichos que a gente enxerga como potencial no mercado que a gente pode estar também fazendo a captação desses nichos e trazendo para a agência. Ao invés de eu fazer anúncios, se você tem negócio ainda não tem tráfego pago, toque aqui e contrate a gente. Mas eu faço a comunicação desde do meu hook, desde o corpo do meu vídeo até minha CTA, sempre me comunicando com quem eu quero atingir, utilizando a linguagem específica. Quando eu falo de mercado de alimentação, eu vou utilizar CMV. Quando eu falo de mercado imobiliário, eu vou usar VGV. Então, eu consigo passar credibilidade, eu consigo criar rapport também com quem eu estou captando. Mas vamos lá. Esses aqui são os critérios, tá? E tu vai fazer o seguinte, tu vai nomear isso aqui de 1 a 5, certo? Então, tu vai pegar uma dor forte no caixa, cliente que tem que ter uma dor forte de geração de caixa, cliente que tem que ter poder de compra, aquele cliente que seja acessível para te achar, seja através de disparos e seja através também de anúncios. Tá? Então é interessante esse cara ter poder de compra, é interessante ele ter uma dor muito forte, algo que ele sabe que está faltando plugar funil de captação no negócio dele e ele vai conseguir vender mais, que esse cliente consiga te pagar, tenha acessibilidade de achar esse cara, seja fácil achar esse cara, isso é indispensável para a escala, seja, não importa qual meio de captação que tu vai utilizar. Esse cliente também tem que ter crescimento de mercado. Então, por exemplo, os 2 mercados que eu atuo hoje, os 2 mercados estão em crescente. O mercado imobiliário está bombando demais. E sempre tem alguma, ou alto padrão, ou terreno, ou Minha Casa Minha Vida, sempre algum está bombando mais que o outro. Então, eu consigo ter atuação. E o mercado de alimentação é o que mais cresce no Brasil, né? Há anos. E também tem o mercado pet vindo logo atrás. Que daí é outro mercado que posso falar em outro momento, certo? Mas crescimento de mercado é rastreável, então no mercado imobiliário, eu vou dar exemplo sempre dos mercados que eu atuo. Mercado imobiliário eu consigo rastrear esse retorno sobre investimento em comunicação com o corretor, na captação de lead, a gente consegue, ele é palpável, né? Então a cada 1.500, 2.000 reais a gente consegue gerar uma venda dependendo do padrão do negócio, ou por exemplo Minha Casa Minha Vida, a cada 500 reais investido sai uma venda, né? E no mercado de alimentação, quando a gente faz a construção do cardápio digital, faz a otimização do cardápio, a gente consegue ter esses números direto no gerenciador. Então facilita muito para a gente ter autonomia de teste, né? Em vez de, por exemplo, a diferença dos mercados. Eu tenho que perguntar para outros clientes como é que tá os leads. Tem fechamento? Não teve. Agora no mercado de alimentação, tráfego para o cardápio, funilzinho funcionando, a gente consegue otimizando aos poucos ali e vai conseguindo controlar direto na tela como é que tá os números, né? O ticket e a LTV é interessante isso aqui demais porque às vezes o teu cliente, seja mercado imobiliário, mercado de seguro, de consórcio, qualquer outro tipo de mercado, uma venda desse teu cliente pode pagar meses da tua prestação de serviço. Então tu passa a ser muito bom. Fora que daí se tu conseguir atuar diretamente com ele no comercial, dar estratégias, insights, tu consegue, né? E a LTV é recompra, então bem plugado tu consegue em vários nichos fazer com que isso ocorra de forma automática, né? A maturidade do mercado em relação a isso aí, por exemplo, o mercado imobiliário é maduro para isso, mas enquanto isso o mercado de alimentação ainda não, um mercado muito amador nesse sentido, né? E questão de concorrência, né? Acho isso aqui é o último critério, mas é interessante saber se tem muita gente já focando naquele mercado ali, daí tu vai ter que remar mais porque tu vai ter que ter case, né? Então tem essa diferença. Então vamos lá, nomeia de 1 a 5 esses nichos aqui. O que tiver mais nota mais alta ali, tu vai focar na questão da comunicação. E quando eu falo comunicação, quando eu falo na comunicação, é justamente assim, ó, vou criar campanhas direcionadas para o mercado de fone de ouvido. Então todos os meus ads, todos os conteúdos que eu for trabalhar vão ser direcionados para esse nicho aqui. E tu vai alternando os teus ciclos. Então hoje o meu Instagram, se tu for ver, não é nichado, mas eu tenho conteúdos específicos me comunicando com aqueles nichos que eu quero atingir naquele momento. Isso aí mudou muito e não fecha tanto o mercado para mim assim, né? Claro, o melhor cenário seria ser um nichado, atuar somente com específico, que eu acho que é a melhor forma de buscar a escala. Mas isso é tudo muito de gosto, né? Talvez ali na frente eu mude ideia, mude posicionamento, eu atuava com vários nichos, agora atuo com 2. Então daqui a pouco eu posso atuar com... E vamos lá.
Regra de corte, né? Acessibilidade, menor que 3. Se for muito difícil achar esse cara aqui, já corta fora, e o poder de compra também. Se for menor que 3, já corta fora. Só para completar essa questão das regrinhas aqui, tá? Agora vamos para níveis de posicionamento, certo? Nível de posicionamento aqui. A gente tem o commodity, o especialista e o gerador de resultado. Então o commodity quem é? O commodity é o gestor de tráfego comum, aquele que briga por preço, aquele cara que manda uma proposta genérica, não cria necessidade nenhuma, não faz uma análise, o cara não faz nada, e tu briga por preço. Então, por exemplo, no infógrafo aqui, né? Tá aqui, ó. O sucesso do tráfego pago depende de escolher o nicho e elevar o teu posicionamento, deixar de ser uma commodity e tornar um estratégico, né? Então, o nicho, vai usar nichos como alavanca. Então tu vai ter que parar de brigar por preço. E para brigar por preço, tu tem que ser especializado naquilo que tu está fazendo, tá? Então eu vou entrar aqui agora. Gestor de tráfego para nicho específico. Exemplo, imobiliárias. Vou falar como se fosse eu ali, tá? Cauê Costa lá, Instagram, gestor de tráfego. Gestor de tráfego imobiliário. Bom, tá. Gestor de tráfego imobiliário. Beleza. Eu tenho gestor de tráfego, qualquer um. E agora gestor de tráfego imobiliário já começa a me posicionar, já começa a criar uma comunicação no meu anúncio. Se você é dono de imobiliária, ainda não atingiu um faturamento de 1 milhão recorrente todos os meses vendendo, saiba que nós aqui podemos fazer parará. Agora no gerador de resultado, né, focado em VGV, visitas e vendas. Agora uma máquina automática de prospecção de cliente. Quando tu tem e tudo que tu tem tu consegue atingir mais o lead potencial que tu quer através da dor dele. Então, por exemplo, aqui, quando a gente faz os anúncios focados no mercado imobiliário, a gente tem o nosso sistema, o CQA, né? O método CQA, clientes qualificados no automático. Então, eu faço corretoras de imóveis atingir 1 milhão de VGV todos os meses através do método CQA. Até esqueci do método aqui. Então, eu tenho um único por trás que tangibiliza aquele resultado e ele consegue enxergar uma luz no fim do túnel ali. E ele tem caixa para fazer esse investimento. Então, a gente faz algumas regras de corte no nosso criativo, né? Por quê? Também quando tu faz a captação de cliente, tu tem que fazer uma linha de corte, né? Quem que tu quer pegar? Quem que tu quer captar nesse anúncio aí? Beleza, eu faço corretoras de imóveis, vender 1 milhão todos os meses através do método CQA, clientes qualificados automáticos. Mas beleza, qualquer corretor, qualquer dono de imobiliária pode chegar e contratar a Five? Não. Esse cara tem que ter pelo menos aí 500 mil reais em mim, né? Para ele poder ter uma renda ali de 35 mil reais, sei lá, entre 25 a 30 mil reais, que ele consiga bancar o FII da agência, consiga também bancar investimento ali de pelo menos 2, 3 mil reais mês, e ele tenha caixa gordura para investir nos 2, 3 primeiros meses sem que haja um valor de grana no bolso dele. Porque a gente sabe que o mercado imobiliário é do que tu planta e colhe depois ali na frente. Então tu tem que ter a maturidade. Então eu não quero qualquer negócio. Quando eu falo de delivery, eu falo a mesma coisa. Quando eu falo de delivery, é a mesma coisa. Se você tem de delivery, ou se você é dono de pizzaria e fatura pelo menos 50 mil reais e acha que dá para escalar com tráfego pago, né? Sabe que meu nome é Cauê, sou especialista em otimização de cardápio digital, parará, vem na cabeça agora. Né? Então eu consegui fazer uma linha de corte. Então, o que é o ideal tu fazer? O ideal é tu ter uma matriz de nicho, né? Uma matriz de nicho e separar os pontos fracos, pontos fortes do teu cliente, né? Tu ter o teu ICP, né? Tu ter aquele cliente muito potencial, é aquele cara, o cliente ideal para ti, né? Teu ICP. O meu ICP para onde eu quero atingir, nesse aqui, alimentação, eu quero que ele fature pelo menos 50 mil reais. E já tem investido em anúncio com outras agências, né? Mas está com dificuldade de chegar a 100 mil reais. Esse é meu ICP, meu cliente top dos top. Agora tem aquele meio que fatura entre 30 e 50 mil reais, já investiu ou não investe, né? Tem caixa, tem gordura, porque sabe que tem potencial na cozinha, ele tem como escalar a mão de obra dele também, a cozinha dele aguenta mais pedidos, ele quer fazer isso aí. Agora aquele cara que eu não quero, aquele cara que fatura menos de 20 mil reais e está esgoelado, esse cara eu já não quero. Então, se eu ter definido, eu já faço linha de corte. Se você fatura pelo menos 50 mil, então eu sei que aquele cara que está entre 30 e 35, ele vai clicar no meu anúncio igual, porque ele está perto dos 50, né? E daí é interessante para mim. Certo? E daí depois a gente pode fazer outro vídeo falando sobre o funil de captação específico, né? Que eu acredito que tem nego vendendo mentoria aí a 50 conto para simples, gente, de formulário inteligente, qualificação automática, tá? Então vamos aqui, ó,
Ó, eu tenho aqui, ó. Agora vamos nos funil de consciência, né? A gente tem nível 1, 2 e 3. Tinha até o nível 4, tá? Então vamos lá. Nível 1. Isso aqui, quando tu for criar a tua comunicação, teu posicionamento, o teu conteúdo em carrossel no perfil, ele vai muito de encontro com o tipo de perfil que tu vai atingir. Por quê? Por que acontece isso? Porque um funil que a gente utiliza na Five, que eu utilizo no meu próprio perfil, é utilizar os próprios carrosséis e impulsionar para trazer seguidor. E se eu tiver uma CTA na última lâmina ali, comente VGV ou comente delivery, eu vou ter essa campanha rodando. Então, o meu conteúdo, ele tem que ser bom, tem que ser rico e tem que ter as linhas de corte nele. Para quê? Para mim não trazer o cara desqualificado. Então, por exemplo, nível 1, eu tenho aqui o conteúdo que é o conteúdo de iniciante, né? Conteúdo que atrai clientes com pouco dinheiro e tipo, o cara não sabe nem o que é tráfego, não sabe nem como é que funciona o tráfego. Então, esse cara não tem. Deixa que outra pessoa, quem está brigando por preço, commodity, faça conteúdo e anúncio para esse cara. Agora o meio sabe que precisa de ajuda e busca uma conexão com o negócio dele, certo? Não é esse aqui que a gente quer ainda, a gente quer aqui, ó. A gente quer se comunicar, a gente quer criar conteúdo. Então eu tenho vídeos aqui no YouTube onde eu entrego um de conteúdo que eles comunicam justamente com esse tipo de perfil, tá? Então nível 3, alta consciência e poder aquisitivo, busca acelerar o negócio dele, prefere especialistas, que daí entra no nosso posicionamento ali, e foco em case e estratégia avançada. Se tu entrar no meu perfil, tem bastante case nos destaques, eu tenho depoimentos e eu tenho conteúdos que se comunicam com o meu último nível, que é aquele cara que tem grana, sabe que precisa, tá procurando e viu que eu domino o nicho dele, porque a minha comunicação tá alinhada com o problema que ele tem, entendeu? Então, tipo assim, o Cauê atende umas incorporadoras ali que batem 20 milhas de VGV ali. Então, eu já faço o corretor de imóveis que não vem de 600, 700 mil. Eu já consigo dar uma afastada nele. Então, eu consigo atrair. Então, eu não tenho tanto volume comercial, mas quem entra no meu funil é qualificado. Por isso que eu pago caro no lead. Mas é tudo a estratégia. Se tu quer volume, boa sorte. Mas uma estratégia de volume, onde tu é nichado, vai funcionar melhor para plugar para ti, tá? E agora vamos para nichos exemplares aqui, que eu já falei bastante, mas vamos lá. Nicho imobiliário, que daí ele entra, que é o alto foco em VGV e tem comissão. De delivery, né? Volume constante, necessita um digital para mim poder fazer o traqueamento ali, conseguir ver o retorno do seu investimento diário na ponta, né? E o CMV é a métrica-chave para esse cara ter sucesso comigo. Então, além de ter que ser um tráfego para delivery, pizzaria, hamburgueria, sushi, né? Além de eu ser especialista no mercado dele, no nicho dele, ser especialista em otimização de cardápio, eu tenho que ajudar ele a controlar esse carinha aqui, ó, o CMV, né? Que é os custos dele, se for resumir para ti. Eu tenho que ajudar esse cara a saber se ele está pagando barato ou caro nos insumos ali e conseguir precificar o produto dele. Porque isso aqui é chave para mim. Por isso aqui é métrica-chave. Para justamente eu montar as coleções ali no cardápio dele. Então, se eu vou montar uma coleção de mais vendidos, imagina se eu estou impulsionando ele que está tomando prejuízo porque ele não sabe calcular a medida do cheddar no hambúrguer dele. Acontece, todo dia. Tá, vamos lá. Muitos clientes não têm CMV, sabem nem o que é isso. Outros nichos escaláveis também, que é gostosinho de trabalhar. Nicho de odontologia. Tá? Nicho de odontologia é bom, nicho de clínica estética, esses dois nichos aqui são muito bons, são muito semelhantes um ao outro, né? A questão aqui que vai diferenciar é tu se especializar em script comercial. Tu conseguir ter uma empatia e amizade com a secretária para fazer com que ela seja vendedora. Não só fique tirando dúvida de cliente, tá? Móveis planejados também é muito bom. E educação privada também. A gente tem 3 faculdades aqui na Five. E é muito bom de trabalhar, tem muito alto também. E eles investem. Ao mesmo tempo que eles investem em educação, eles investem também em automatizar alguns processos e não tem medo de botar dinheiro em anúncio. Então, esse nicho aqui também são muito bons. É mais difícil de achar, mas são muito bons. Tá, vamos lá. LTV e sustentabilidade, tá? A gente fala em nichar a comunicação, que daí também entra nichar a carteira. Então, aqui na agência, por exemplo, eu tenho 3 carteiras diferentes, tá? Eu tenho a carteira que é carteira de alimentação, delivery. Eu tenho a carteira que fala de mercado... Okay. Eu tenho a carteira que fala de mercado imobiliário. Eu tenho a carteira de que tem incorporadoras e tudo. E tem uma carteira que é genérica. Então, aqui eu consigo ter
2 gestores, cada um, eles trabalham com o mesmo nicho e tenho só uma pessoa encarregada acima supervisionando, né? Então a gente tem nossas rotinas, que a gente tem a daily, e tem o one-on-one também uma vez por semana com cada um, faz a revisão. A gente tem automações que entram na conta todo santo dia para coletar resultado e fazer uma análise. A IA faz uma análise pra gente enviar pro cliente também. E daí, só que nessa carteira mais genérica, não é nem que a carteira é a que menos fatura, né? Ela é a que mais fatura. Porque a partir do momento que eu tenho específico, eu cobro mais caro porque eu sei que vai dar mais trabalho. Só que pensando em escala do meu negócio, e pensando em saúde do meu negócio e paz mental das pessoas que trabalham comigo, é um mais trabalhoso. E as pessoas que estão nessa carteira, elas têm que ser mais expert também para trabalhar. Então, é justamente nesse ponto que existe mais a dificuldade. Quando eu conseguir virar essa chave, eu conseguir, não quero nichar minha agência, não quero virar tráfego imobiliário, tráfego delivery, tráfego XYZ, mas eu quero, quando eu for captar um específico, eu quero usar a comunicação que vai de encontro com ele, eu quero usar a comunicação que demete com ele, que eu quero usar a comunicação que eu consiga criar rapport com que mostrar que e eu sei fazer, e são os nichos que eu domino, então nada me impede de trabalhar com esses 2 nichos e nichar a minha comunicação, e nichar a minha oferta. Não nichar a minha agência. O Cauê não é nichado, mas a comunicação é nichada. Quando eu quero falar com o dono de imobiliário, eu deixo bem claro que eu estou falando com o dono de imobiliário. Quando eu quero falar com o dono de delivery, eu deixo bem claro que estou falando com o dono de delivery. Então, eu vou deixar disponível também esse infógrafo aqui. Ele é bem resumidinho, bem bonitinho, por sinal, tá? Foi a IA que fez. Mas que eu joguei os 2 vídeos que eu tenho ali de mentoria, que eu sempre gravo as calls e daí eu analiso depois para ver se expliquei tudo certinho, se não expliquei, e expondo a vez para o aluno, vou criar um pauladona aqui para ajudar o pessoal. Eu acredito e espero realmente que ajude vocês, que te ajude, que tá assistindo, a se decidir o nicho que tu vai atuar, que tu tenha entendido essa questão de posicionamento e tenha entendido os níveis de comunicação que tu tem que utilizar e tu tenha entendido que tu não precisa ser uma agência nichada, que nem os caras estão vendo aí, mas tu pode ter uma comunicação nichada, se comunicar justamente, isso que eu quero passar. Sempre quando tu for criar uma campanha de captação para ti ou abordar alguém através de uma mensagem de disparo, que tu utiliza uma comunicação específica para mostrar para aquele cara que tu resolve o problema dele. Que tu saiba o que tá fazendo. Porque a parada mais chata que tem é tu pegar não saber nem como é que roda a campanha. Chato para ti, chato para ele. Então, sempre quando a gente faz trimestral aqui as nossas reuniões para definir os próximos nichos que a gente vai atacar, a gente tem que ter certeza que a gente sabe rodar aquele nicho, que a gente estudou bem aquele nicho ali, para não ficar perguntando pro cara, qual é o teu perfil de cliente ideal? Como é que faz isso? Como é que faz isso? Tá, mas como é que é o ciclo de venda? Não, a gente tem, quando tu for se comunicar com ele, tu tem que saber qual é o comportamento dele, tá? Então fechou? Se tu gostou aqui, ficou até o final, não fiz CTA nenhuma no início, já dá uma moralzinha aqui, se inscreve, deixa o que achou da aula e bora pra cima, espero ter te ajudado, de verdade.